Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo, um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Nery. E esse é o 10º episódio do podcast Fato Certo. Hoje o tema é o silêncio perigoso e a gravidez não intencional na adolescência. A gente vai conhecer a história real de uma jovem que engravidou aos 16 anos. E a gente vai debater por que essa história parece ser tão comum e se repetir com bastante frequência entre os adolescentes. Este episódio contém descrição de violências e pode ser sensível para algumas pessoas. Bom, a adolescência é um período de várias descobertas, de transformação no corpo e na mente. É nesse momento que formamos alguns dos conceitos que vão acompanhar a gente por toda a vida, que a gente estabelece vínculos afetivos com outros jovens, formamos a nossa turma. E nesse período também a gente começa a entender nossa orientação sexual e os nossos desejos. E nesse contexto, muitos jovens iniciam a sua vida sexual e afetiva, mas isso ainda é um tabu entre muitas famílias que evitam o diálogo, numa tentativa de inibir a prática sexual dos jovens. Mas não é porque não se fala sobre o assunto que ele vai deixar de existir, né, Ana? Exatamente, Ana Paula. E na falta de uma conversa franca com familiares, os jovens acabam buscando informações com outros amigos, amigas da mesma idade, que também não possuem tanta experiência e na internet, que pode oferecer informações falsas ou equivocadas sobre métodos para evitar infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e até a gravidez precoce. E foi o que aconteceu no caso do nosso episódio de hoje. Sem receber informações corretas e de qualidade sobre como evitar a gravidez, a Mariana foi mãe aos 16 anos. E adivinha só, foi justamente a falta de diálogo que a prejudicou na hora de buscar informações sobre métodos contraceptivos. Ela falou o seguinte: minha família achava que se não me falasse sobre camisinha, eu não teria relação sexual. Entretanto, a vida sexual da Mariana começou quando ela tinha apenas 14 anos. E ela afirma: eu não acho natural fazer sexo na cidade. É preciso encontrar um momento certo. No entanto, esse assunto não deve ser considerado um tabu. Gente, e aqui eu acho que cabe um comentário. A Mariana tinha 14 anos, mas muitas adolescentes iniciam a vida sexual antes disso. E é preciso enfatizar que sexo nessa idade de 13 anos ou menos, mesmo nos casos em que seja alegado consentimento, é estupro de vulnerável. A falta de diálogo e de acesso à informação correta faz com que as pessoas acabem relativizando isso, quando na verdade é um crime. A Lei 12.015 de 2009 do Código Penal afirma que é crime a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos. Além disso, é importante a gente ampliar o debate sobre a gravidez forçada na adolescência. Uma gravidez aos 13 anos, gente, é resultado de violência sexual e por desconhecimento disso ou por outras questões sensíveis, muitas adolescentes e suas famílias não acessam seu direito à interrupção da gravidez. O tema sexo, ele deve ser tratado com mais naturalidade e deve ser debatido com jovens de uma forma honesta e saudável, para que eles também entendam o que pode e o que não pode ser uma violação de seus corpos. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Mariana ser uma mãe tão jovem. Com certeza não foi. Ela conta um pouco sobre como foi esse período. Ela diz: eu sempre me prevenia, mas um dia tive uma única relação com o menino e acabei engravidando. Achei que nunca ia acontecer comigo, que era uma realidade distante. Na época, a Mariana estava no 2º ano do ensino médio, bem próximo do período de fazer o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E segundo ela, foi bastante complicado dizer para a família que estava grávida. Ela conta ainda que continuou estudando até próximo do dia do parto e depois ela ficou afastada por 25 dias. Quando ela voltou para as aulas, ela retomou os estudos para o vestibular de medicina, né? E diz que estudava com o filho nos braços. Ela fez o Enem e conseguiu entrar na faculdade pelo FIES, que é o financiamento estudantil. A Mariana diz: foi uma época de muito cansaço e sono. É claro que minha rotina de estudos mudou com o bebê. No futuro, ela pretende orientar seu filho sobre educação sexual, naturalizando esse assunto. E um estudo do Fundo de Populações das Nações Unidas aponta que no Brasil, em 2021, mais de 19 mil bebês nasceram de mães com idade entre 10 e 14 anos. Um ponto que eu queria ressaltar aqui na história da Mariana
é que mesmo com todas as dificuldades, ela conseguiu se manter na escola durante a gravidez. E um estudo feito pela Fundação Abrinq em 2019 mostrou que quase 30% das mães adolescentes com até 19 anos não concluíram o ensino fundamental, ou seja, estudaram menos de 7 anos. A situação piora nas regiões Norte e Nordeste, onde o percentual de mães adolescentes que não concluíram o ensino fundamental passa dos 35%. E por falar em Nordeste, agora a gente vai conhecer a história da Élida, de 18 anos, que é moradora de um pequeno município de Sergipe. Ela sempre teve como maior sonho cursar uma faculdade, mas esse sonho se tornou um pouco mais distante quando, aos 16 anos, ela engravidou pela segunda vez. Ela já havia engravidado aos 13 anos e essa nova gestação fez com que ela se afastasse da escola. Ela disse que quando a barriga começou a crescer, sentiu muita vergonha, além do preconceito que recebia das pessoas. A Élida nos conta o seguinte: aqui no interior é mais pesado. Eu ouvia muitas piadas de mau gosto. Esse julgamento me afetava e eu não conseguia sair de casa porque não queria escutar esse tipo de coisa. Mas um fator fundamental que fez com que a história da Élida não se juntasse às estatísticas que você apresentou, Ana Nery, foi o apoio da Escola de Ensino Médio Integral da Rede Pública Sergipana. Lá foi criado um programa para acolher mães que engravidaram na adolescência. Isso reduziu a evasão escolar e ajudou a jovem a realizar seu sonho. Hoje, a Élida é estudante de Engenharia da Produção na Universidade Federal de Sergipe. Muito importante perceber que algumas instituições de ensino estão dispostas a acolher essas jovens de uma maneira digna, proporcionando oportunidade de mudança de vida, como que aconteceu com a Élida, né? Escola, família, unidades de saúde, enfim, toda a sociedade tem que estar preparada para zelar e garantir os direitos das jovens que passam por essa gravidez precoce. Então, gente, no início do nosso episódio, a Mariana falou sobre como a família evitava falar sobre métodos contraceptivos a fim de que ela não tivesse relações sexuais. Agora, eu vou explicar para quem está nos ouvindo nesse momento o que são esses métodos contraceptivos. Bom, explicando de uma forma bem simples, eles são maneiras de evitar uma gravidez não intencional. E o único método contraceptivo que protege as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, é o preservativo, popularmente conhecido como camisinha. E se você está chegando agora no nosso podcast, a gente já falou sobre ISTs em outro episódio. Se você quiser escutar, basta procurar na nossa playlist. Isso mesmo, Ana Paula. Obrigada por lembrar a gente. Voltando a falar sobre os métodos contraceptivos, eles podem ser de barreira ou hormonais. Os de barreira são as camisinhas interna e externa, o diafragma e o espermicida. Os hormonais são os anticoncepcionais em forma de comprimido, injetáveis ou implante. A pílula de emergência, também conhecida como pílula do dia seguinte, como o próprio nome já diz, deve ser tomada apenas em caso de emergência, quando houver uma falha em um outro método ou no caso de violência sexual. É importante frisar que esse uso indiscriminado pode prejudicar a saúde. Existem também outros métodos específicos para evitar a gravidez, como o uso do dispositivo intrauterino, que é chamado de DIU, e até cirurgias de laqueadura e vasectomia. Ana, eu não sei se você percebeu, mas todas as histórias mencionadas hoje aqui, assim como a maioria das histórias de gravidez na adolescência, sempre trazem uma responsabilidade grande de prevenção para as mulheres, enquanto os homens nem são lembrados nesse rolê. Como se a responsabilidade de gerir e criar uma criança fosse única e exclusivamente da mulher. Nem dados sobre meninos que são pais na adolescência estão disponíveis, por exemplo. Aí sim, hein, Ana? Falou bem agora. E, inclusive, a maioria dos métodos contraceptivos e de prevenção às ISTs também são voltados para corpos de mulheres cisgênero. Reforçando isso que você falou agora, o sistema patriarcal acaba nos responsabilizando por um ato em que foi necessário que duas pessoas participassem. Em 2020, a doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Camila Fernandes, publicou um artigo em que analisa essa pressão social imposta às mães, inclusive mães bem jovens, que já carregam a responsabilidade de educar seus filhos em uma fase da vida em que ainda tem tanto para descobrir, como a adolescência. A Camila, ela analisa o quanto a sociedade e as instituições atribuem às mães a responsabilidade exagerada, colocando a maternidade como fonte de problemas sociais de determinada região. Ela estuda também especificamente as periferias do Rio de Janeiro, mas a gente pode ampliar essa lógica para várias regiões do país, né, gente? A gente vai disponibilizar aqui o artigo dela na nossa legenda para quem tiver curiosidade em conhecer mais sobre a pesquisa. E muito além do senso comum, dos achismos que a gente encontra por aí, é preciso buscar informações verídicas e de qualidade, que é uma coisa que a gente sempre gosta de reforçar aqui no nosso podcast. Além de consultar sites oficiais das instituições
e portais de notícias de confiança para evitar que a desinformação chegue mais rápido do que os fatos. Esse é um dos pilares de todos os nossos episódios. Uma informação correta e de qualidade ajuda a acabar com os preconceitos e garantir a dignidade das pessoas. E para concluir a nossa conversa de hoje, a gente convidou a doutora Samira Coutrin Carvalho, que é médica ginecologista, para falar sobre a importância do diálogo com adolescentes e jovens, a fim de evitar uma gravidez na adolescência e também para orientar as jovens caso isso aconteça de maneira inesperada. Eu penso que seja interessante a gente passar a ver a educação sexual como uma pauta que precisa ser trabalhada na sociedade como um todo, em todos os núcleos, e não só pela escola ou pelas propagandas e programas do governo, que sim possuem o seu lugar de relevância e são mesmo imprescindíveis. Mas é importante a gente se atentar para o papel da família nessa comunicação e nessa educação sexual, que muitas vezes ainda trata como tabu, privando o jovem de esclarecimentos simples, que começam desde o reconhecimento e do entendimento do seu corpo, da sua genitália, das suas estruturas, dos seus órgãos sexuais, até entendimentos mais complexos, como, por exemplo, como que uma pessoa engravida, o que acontece durante o ato sexual, como que o jovem pode se prevenir de uma gravidez indesejada ou até mesmo se prevenir de uma doença sexualmente transmissível. Então eu penso que o mais importante nos dias de hoje é a gente fomentar esse tipo de diálogo ainda dentro dos lares, ensinando principalmente os adultos a lidarem com esse tema de uma maneira menos preconceituosa, menos vergonhosa, porque esses mesmos adultos que hoje possuem uma dificuldade no diálogo sobre esse tema são vítimas de uma criação que tratou esse tema com tamanho tabu, como a gente ainda continua tratando. Então, eu acho interessante que a gente leve esse tipo de diálogo sim para os lares, que a gente ensine pais a conversar, a dialogar com seus filhos de uma maneira clara, com respostas práticas, sem muita ciência, sem muitos termos técnicos, explicando de acordo, inclusive, com a sua própria vivência, né? É importante também que o jovem seja acolhido no caso de uma gravidez que venha a acontecer sem um planejamento, né? Partindo do princípio que os adolescentes não deveriam estar engravidando. Mas uma vez que isso aconteça, o jovem merece ser ouvido, merece ser acolhido em todas as instituições, desde as instituições de saúde até mesmo as instituições de educação, para que ele receba todo o tratamento adequado, para que essa gravidez possa transcorrer da maneira mais saudável possível para todos. A educação sexual é uma obrigação de todos da sociedade e não tem como a gente falar de prevenção de gestações na adolescência, inclusive prevenção de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, sem a gente falar de educação sexual. Não podemos mais ser privados de informações básicas sobre o nosso corpo, sobre a sexualidade em si, e não podemos ter vergonha, né, de perguntar sobre isso para as pessoas que convivem conosco, porque afinal de contas, quando a gente fala de educar uma criança e uma adolescente, a gente está falando de preparar para a vida. E o preparo para a vida inclui o preparo para a vivência de uma sexualidade com segurança e com autonomia e autoconhecimento. Muito obrigada pela sua excelente participação, doutora Samira. Foi muito bacana ouvir esse tema a partir dessa perspectiva e informações assim que só contribuem para a gente debater mais sobre o assunto e ajudar a acabar com esse tabu em torno dele. As histórias citadas nesse episódio e todos os dados das pesquisas apresentadas estão disponíveis nos links da descrição do podcast. Lá você vai encontrar também a cartilha sobre os métodos contraceptivos produzida pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje a gente trouxe algumas histórias sobre gravidez na adolescência. Você já passou por essa situação ou conhece alguma história parecida com o que apresentamos aqui? Mande sua história para fatocerto@plan.org.br. As identidades serão preservadas e sua privacidade está garantida. O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro, da Plan International Brasil, e todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse o site fatocertonãotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Este podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.